Teve uma vez, em uma sessão, que uma paciente minha, ela estava falando sobre o trabalho dela, uma empresa multinacional, um ambiente corporativo. Lá ela precisava fazer um certo, entre aspas, teatrinho, na interação ali com os chefes, com os colegas de trabalho. E ela dizia que ela sabia o que estava acontecendo ali, todo mundo sabia. Então, todo mundo sabia qual era a relação que cada um tinha, as expectativas, o que estava em jogo, nesses momentos de interação social mesmo. Mas todo mundo, pelo bem do próprio emprego, mantinha esse teatrinho. Eu tô usando o teatrinho entre aspas porque é como as pessoas no senso comum falam, mas eu quero deixar claro que eu não gosto muito desse termo quando se atribuem, mesmo que de um jeito, né, corriqueiro, o fazer teatro como algo que tem um peso ruim, assim, como então uma pessoa que é mentirosa ou dissimulada, no mau sentido, né? Hoje a gente vai falar de dissimulação, é, ou, enfim, manipuladora. Acaba que a gente usando isso no dia a dia, querendo ou não, tem muita gente que acha, sim, que atores e atrizes são pessoas que têm mais propensão a mentir, o que é um grande equívoco. Mas fechando esse parênteses, bom, bem familiar isso que eu falei, não é? Hoje em dia tem uma chuva de conteúdos na internet aconselhando a gente a se fazer de sonso para lidar com as situações da vida, seja na vida pessoal ou no trabalho, no relacionamento com colegas e chefes. E se fazer de sonso, antigamente tinha uma conotação negativa, né? Ainda tem, mas hoje menos, eu acho. Hoje tem sido muito mais bem aceito como uma estratégia reconhecida de sobrevivência, principalmente no ambiente de trabalho, como eu falei, de lidar também com essas situações delicadas da vida, essas famosas sinucas de bico, sabe? Onde a gente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí que se fazer de sonso entra como uma luva para essas situações. Lá na minha casa, uma das coisas que minha mãe sempre dizia era que uma das diferenças entre eu e o meu irmão mais velho era que o meu irmão, ele ouvia os sermões do meu pai sempre calado. Ele não retrucava, mas também não obedecia. Ele fazia o que ele queria depois, o que no fim ele achava certo e para ele, né? Já eu não ouvia calada, porque se algo para mim não estava certo, não estava claro ou estava confuso, eu falava. Eu sempre abria minha boca. Ela sempre disse que eu era muito bocuda. Eu debatia, eu argumentava desde muito nova. Eu não deixava as coisas passarem. E aí cá tô eu falando disso porque é um assunto que eu carrego por muitos anos. Eu sou bastante observadora e eu tenho muita dificuldade de, né, nesses momentos assim, de perceber o que está rolando, ler o ambiente e não falar nada. Seguir, entre aspas, me fazendo de sonsa. Quando tá todo mundo ali, entendendo as entrelinhas, mas também todo mundo continua se fazendo de sonso, nossa, isso é muito difícil. Muito. E por muito tempo foi uma tortura. Tipo assim, era torturante mesmo, porque eu via, eu li o ambiente, eu sabia que também as pessoas sabiam, como no exemplo que eu falei dessa paciente, tá todo mundo ali, fazendo aquele jogo. E todo mundo sabe que ninguém tá sendo de verdade, entre aspas, ninguém tá sendo honesto. Nossa, é muito, muito, muito difícil, porque eu sou, era, não sei, uma pessoa que gosta. Não, eu sou, que gosta de ter as coisas muito claras. Eu gosto de esclarecer as coisas e eu gosto quando os outros esclarecem as coisas pra mim. E isso pode parecer uma característica boa, né? E por muito tempo eu também achei que fosse, e colocava a característica sonsa do meu irmão do outro lado desse polo, como algo ruim. Mas aí vem a vida, né? A maturidade chega e aí as questões vão ficando muito menos preto no branco do que a gente acha. E aí sempre ressoava forte na minha cabeça. Por que é tão insuportável lidar com a sonsice dos outros? Por que é que eu tenho tanta dificuldade de ser sonsa? O que é isso, afinal de contas, ser sonso? Se fazer de sonsa é ser sonsa? Essas duas coisas têm diferença? E como boa curiosa que eu sou, quando alguma coisa me fisga, quando ela vira uma grande pergunta na minha cabeça, eu deixo e vejo onde ela me leva.
E foi assim que eu cheguei aqui hoje. E se eu falar, gente do céu, e se eu falar pra vocês que eu, né, pensando sobre o que é ser sonso, fui pesquisar tanto coisas teóricas sobre isso, mas gente falando, né, conteúdo mesmo na internet, no TikTok, no Spotify, no YouTube, gente falando sobre ser sonso, eu fui parar num texto de 1873 do Nietzsche. Mas calma, tá? Não se assusta, não se desespera. A gente vai chegar lá, mas é devagarinho, tá? Não vou aqui trazer uma aula de filosofia pra vocês, não. Eu achei muito interessante, muito. E aí eu só achei muito engraçado isso, porque quando eu me peguei lendo, né, o texto, assim, apesar de óbvio as coisas que eu li lá, notar que as pessoas são sonsas há centenas de anos me fez perceber que a minha curiosidade sobre esse comportamento humano não é de tudo assim, só besteira, só, ai, que eu tô aqui encucada com ser sonso? Menina, vai ser sonso ou não é sonso e acabou, fim de história. Não. Afinal de contas, né, a filosofia só se deu porque as pessoas se intrigaram com os comportamentos humanos e, enfim, o que as pessoas fazem, e como elas pensam, né? E aí que eu fiquei assim, caraca, realmente, tem gente sendo sonsa há muito tempo. No dicionário Michaelis, sonso significa aquele que é fingido, dissimulado, que se faz de inocente e ingênuo, mas na verdade é ardiloso e hipócrita, manhoso, sorro, zorro. No Google, pesquisa rápida, o que aparece lá em primeiro lugar é aquele que finge não ter defeitos ou se faz de simplório, palerma, inocente, mas faz coisas reprováveis dissimuladamente ou pelas costas, manhoso, dissimulado, santo do pau oco. E aí, como vocês podem perceber, um termo que se repete nessas duas pesquisas rápidas que eu fiz é a dissimulação. Dissimulação, por sua vez, significa ato ou efeito de dissimular, encobrimento ou disfarce por uma pessoa de suas verdadeiras intenções, fingimento, hipocrisia. E aí que eu nunca tinha pensado muito a fundo sobre o sonso. E o sonso é quem esconde a verdade com uma névoa de mentira. É quem encoberta. E é importante isso, esse encobrir. Porque, para pensar. Assim, isso aqui tudo é reflexão minha, tá? As coisas, as associações que eu fui fazendo. O mentiroso, nos termos assim mais conhecidos, tá, gente? Senso comum, vamos aqui, que todo mundo entende, pelo menos o que eu entendo. Você não consegue, né, distinguir a verdade da mentira. Se o mentiroso ele é um bom mentiroso, ele vai te contar uma história e você vai acreditar. Você vai tomar aquilo que ele te disse como verdade. Você só recebe o que ele diz. No caso do sonso, parece que o propósito é ficar sim com a sensação de que algo e que a gente sabe que é o conteúdo genuíno, meio que a verdade, tá encoberto por um conteúdo falso. Então, porque assim, então por que a gente não mente? A gente é sonso, né? Porque parece que na sonsice o objetivo não é a mentira, entende? Não é a pessoa saber aquilo que você está dizendo, é justamente ela perceber que o que você está dizendo não necessariamente é de verdade aquilo que ela gostaria de estar dizendo. Então o objetivo é essa sensação de saber que algo está sendo encoberto. E é essa sensação que sempre me irritou. Uma coisa é você descobrir que alguém mentiu para você. Você tinha aquilo como verdade e depois você descobre que é mentira. E aí você pode se sentir traído, né? E há uma ruptura na confiança, ok. E é ruim, beleza. Agora, você nunca saber que algo é verdade ou mentira é bem diferente. É como se não houvesse nenhuma confiança para ser quebrada. Não tem base para ser traído. Vocês entendem? Tipo, nunca dá para estabelecer nada, porque tá tudo sempre numa névoa, só tem essa base frouxa, instável. E essa névoa que encoberta esse conteúdo entre aspas de verdade, genuíno. E aí tem esse véu, disfarce, essa máscara, enfim, aqui a gente pode chamar do que você achar melhor. E aí, lembrando dessas situações que me irritavam, eu pensava assim,
Vocês não estão vendo o que tá acontecendo. Tá debaixo do nariz. Não é possível que vocês estão vendo isso e não vão fazer nada. O que vocês estão sentindo e pensando? Então por que vocês não falam? Não falam o que vocês de fato estão sentindo e pensando? Por que vocês não colocam as cartas na mesa? Por que vocês não resolvem? E aí vinha aquela sensação de angústia, porque como que eu poderia confiar naquelas pessoas e nessas situações, sendo que pairava essa sensação de incerteza? De que, tipo, você tá me dizendo isso, mas eu sei, eu sinto, mais do que sei, eu sinto isso, que eu não sei explicar ainda, porque eu não sabia explicar, mas eu sinto que não é bem por aí. E foi aí que ler o texto do Nietzsche me abriu muitos caminhos de compreensão. O texto em questão, ele se chama Sobre a Verdade e a Mentira no Sentido Extramoral. E aí eu também assisti uma palestra sobre esse mesmo texto do professor de filosofia Antônio de Castro Caeiro. Eu vou deixar na descrição para quem tiver interesse. Eu assisti lá no Spotify, ouvi, né, na verdade. Que se chama Ser Sonso, a Raiz da Dissimulação. Antes, um parênteses aqui rápido. Durante a nossa formação escolar, a gente foi apresentado de jeitos muito tortos as humanidades, a filosofia. A gente costuma pensar que é muito difícil, né, que não serve para muita coisa. Mas uma coisa que o Antônio disse na palestra, antes mesmo de entrar no tema da aula, e é o que eu estou fazendo aqui também, antes mesmo de falar o que eu aprendi na aula, é fazer esse parênteses com vocês, é que apesar dessa apresentação difícil, apesar de vários autores também serem difíceis de ler, isso não dá para negar, uma forma de se ler qualquer texto de filosofia, ele dizendo, né, é procurar primeiro pela identificação. Ou seja, você lê o texto e tenta se identificar com ele. Vê onde aquilo que está escrito se parece com a sua vida, ou, ao contrário, o que da sua vida se parece com o que está escrito. Aí depois você vai para a desformalização, que é um outro ponto que ele trouxe, que no meu entendimento tem a ver com você desmontar a formalidade do que está escrito, trazer mais para perto, para um entendimento articulado com a sua experiência. Quase como uma mastigação de um alimento que está ali, né, externo, você mastiga, mastiga, mastiga e transforma aquilo em outra coisa que faz parte de você. Você engole, enfim, e te nutre. E assim a gente vai conseguindo se valer do que os filósofos tanto falavam e, enfim, escreviam. E que no fim é isso, filosofia é sobre a gente, sobre o humano, sobre a vida. Então, tem muitos filósofos contemporâneos também que são mais fáceis de ler, mas mesmo os antigos, às vezes, eles têm um nome muito mais assustador do que o que de fato eles escreveram. Pois bem, e aí lendo lá Nietzsche, com a ajuda também, né, da palestra, eu ia lendo, e aí a cada palavra eu ficava assim, eita atrás de eita, sabe? Nossa, mas isso aqui é verdade, isso é louco. Puta, Nietzsche aqui foi grandão. E aí que eu separei em alguns pontos para ficar mais fácil de acompanhar o que ele dizia e o que eu penso disso relacionado à minha vida. O ponto número 1 é: a dissimulação atua na conservação do indivíduo. Segundo Nietzsche, nós temos um impulso para a verdade. De onde ele vem a gente não sabe, mas a gente tem. E a gente dissimula porque, enquanto humanos, a gente quer existir socialmente, em grupo. E para isso, a gente precisa de um acordo de paz. Então, fazer esse esforço intelectual para dissimular é evitar conflitos. Aqui entra perfeitamente aquele exemplo do ambiente de trabalho. Todo mundo sabe que, se a gente for falar exatamente o que a gente pensa, da forma que a gente pensa no nosso ambiente de trabalho, na vida, né? Mas no ambiente de trabalho isso fica mais evidente. Muito provavelmente a gente pode, inclusive, até ser demitido e ninguém quer arriscar o próprio emprego, porque é a nossa sobrevivência. Olha aí, a nossa sobrevivência. No exemplo do meu irmão com meu pai, se meu irmão dissesse realmente o que ele queria nas várias, sei lá, conversas que meu pai teve com ele, penso eu que ele teria mais dor de cabeça. Por quê? Além de ouvir o sermão que ele já ia ouvir que o meu pai estava dando, né, ele ia ter que argumentar com o meu pai, porque meu pai provavelmente ia ficar, não, mas não sei o quê, e aí ele ia ter que argumentar. Então, assim, ia ser muito mais tempo gasto e ele ia precisar, talvez, despender de mais energia, mais paciência, que talvez ele não quisesse ter. Na aula, o Antônio, ele fala
que a gente meio que vai tentando alguns caminhos possíveis. Ele diz que para a gente não dizer tudo o que a gente gostaria de dizer, a gente diz alguma coisa. Ou não dizemos tudo logo, ou a gente vai dizendo tudo à medida em que o tempo passa, então a gente fala aqui um pouquinho, aí depois passa um tempo e fala outra coisa, e às vezes isso é complementar ou contraditório ao que você já disse, então aí fica, puta, mas você não acabou de falar aquilo, mas então em que eu acredito? E assim vai, aí a gente vai se fazendo de sonso nesse caminho. Ou a gente dá versões da verdade, e quando a gente conta isso, é de alguma forma que nos exime, que nos omite, que nos desculpabiliza, sabe? Que nos desresponsabiliza. A gente então diz, fala alguma coisa e, não, é brincadeira, ou, não leva a sério isso não, ou é zoeira, camuflado, porque é uma decisão que tem impactos na vida do outro. O outro vai se ressentir. Na aula, o Antônio dá um outro exemplo, que ele fala, tem uma criança que ela tá fazendo aula de natação com uma professora, e aí, de repente, ela muda de ideia, ela quer passar a fazer futebol e com outra equipe, outro treinador, com outra turma. E aí que ela precisa comunicar a essa professora, que já está acompanhando ela há anos, que ela quer parar, que ela agora mudou de ideia, que ela não vai continuar, que ela quer mudar. Nessa dificuldade de poder ser sincero com essa treinadora e falar, olha, eu quero mudar, por quê? Por medo de ferir ela, por medo dela se chatear, né? Tipo, ela se ressentir, como eu acabei de dizer. Então, em vez de falar abertamente, no momento em que você muda de opinião, no momento em que você escolhe, de fato, fazer outra coisa, falar, professora, vou mudar, mudei aqui de opinião, eu tô querendo fazer outra coisa, enfim, vou parar? Não. Aí ele diz, né, que no exemplo a criança continua meio que aí vai meio engambelando a professora, falta, aí faz com mais má vontade ou fala que não tá gostando tanto. Enfim, a gente vai dando várias outras desculpas para nos afastar desse momento cabal de falar aquilo, o conteúdo genuíno, o conteúdo que de fato você gostaria de dizer. E aí que ele diz isso para poder explicar isso que eu falei, de que é camuflado porque impacta o outro. E a gente tem esse impulso à verdade, mas a gente também tem essa vontade de estar junto socialmente. Então, se a gente fica machucando, ferindo o outro, aqui nesse exemplo é um exemplo muito suave, né? Mas levando isso em graus extremos, se a gente fala alguma coisa muito verdadeira para nós, mas que para o outro pode feri-lo profundamente, mesmo que aquilo seja verdadeiro para nós, ele pode se ressentir a tal ponto que ele decide não mais estar com a gente, né? E a gente se separe. E pensando que o ser humano é um ser social, fazer isso seria, em última instância, a gente ser sozinho. Então, a gente também tem essa tendência a preservar, não só a nós, mas também ao outro. E a gente, para fazer isso, né, no pacto civilizatório, dentre outras coisas do pacto civilizatório, que é a gente acorda que a gente tem essas leis e a gente acorda que a gente vai seguir essas leis. E a gente segue. A gente também acorda que a gente vai dissimular. A gente vai dissimular o que a gente pensa, o que a gente sente, para poder estar em convívio com o outro. Ponto 2. O importante são as consequências. O impulso à verdade, ele não é necessariamente no sentido moral. Isso aqui é importante, porque não é questão de, então falar a verdade é mentira. Mentir é errado e falar a verdade é o bom. É claro que na nossa sociedade a gente tem a nossa moral e os nossos valores. Aliás, tem aquilo que é dado como uma moral mais geral, mas cada um vai ter os seus valores. E para cada pessoa, talvez uma pessoa ache que é menos importante falar a verdade do que a outra. Isso acontece. E essa é a bosta, né? Essa é a dificuldade de se viver em sociedade e principalmente pensando, né, em Estado, em governo. Mas enfim, o que Nietzsche diz é que esse impulso à verdade, ele é importante porque saber o conteúdo genuíno, que eu tô chamando aqui, a verdade também, entre aspas, pode gerar desconfortos e conflitos, como eu disse no exemplo anterior. Então, da mesma forma que a gente não quer ressentir o outro e a gente também não quer sentir esses desconfortos e esses conflitos, né, como essas consequências da dissimulação, da mesma forma, saber esse conteúdo genuíno ajuda na conservação da vida, porque o contrário também acontece. A gente quer saber com quem a gente pode contar. A gente quer saber com quem a gente não pode contar.
E isso nos ajuda, inclusive, a não nos colocarmos em situação de risco, para a gente não ameaçar a nossa vida. E, consequentemente, então, fazendo isso, a gente perpetua a espécie. No nosso dia a dia, essas situações, elas são, como eu falei, todas a um nível um pouco mais suave. Mas se a gente leva, e é o que eu entendo que o Nietzsche tentou fazer, né, nesse texto, é sempre pensar na espécie humana. Então, veja só, se você tá lá, questão de vida ou morte, você acha que você tá podendo contar com o fulaninho, aí o fulaninho dissimula, e aí você confia nele, e você, sei lá, vai sair pra caçar com ele te diz que vai te proteger, mas ele tava dissimulando, você sai pra caçar com ele, vem um bicho e te mata, e o fulaninho não te protegeu porque, na verdade, o conteúdo genuíno dele era outro, você morreu. Então, assim, você morreu. Pensando em espécie, também em perpetuação da espécie, isso não é legal. Então, a gente não quer sentir a consequência negativa e a gente também se beneficia da consequência positiva desse impulso à verdade. E aí, em outro trecho, aqui que eu fiquei assim, ai, sim, é exatamente isso, sim. Ele diz que o que odiamos fundamentalmente não é o engano em si, mas as consequências ruins, hostis de certos gêneros de enganos. E por que eu fiquei assim? Ah, sim! Porque eu entendi, ao longo desses tempos que eu vinha pensando sobre isso, né, sobre por que era tão difícil pra mim, mas e só lendo, na verdade, que me caiu uma grande ficha, é que eu entendi que o que eu odeio, a sensação que me irrita, não necessariamente é a dissimulação, é o engano, é a pessoa tá me falando esse conteúdo falso. Não é a falsidade do conteúdo, é ver e às vezes experienciar na própria pele as consequências desse engano. Isso me tira do sério, porque aí às vezes é injusto e isso que me deixa puta. No exemplo, o que odiamos é a injustiça, que algumas situações, alguns enganos, algumas dissimulações operam nas relações. Eu tô ali, né? Ai, angustiada com essa sensação, com essa indignação por esse engano, por essas consequências ruins. E aí que vem, como eu falei, né, esse saber o conteúdo genuíno, saber a verdade, esse impulso pela verdade vem como uma sensação de alívio, sabe? Alívio dessa claustrofobia que fica esse engano, ou seja, a dissimulação, essa ambiguidade. Eu quero fazer isso, mas eu disse aquilo. E aí a outra pessoa fica, tá, então, no que eu acredito? E aí que essa sensação de não saber onde você tá pisando, esse estado meio enevoado e por isso muito angustiante, acaba quando você finalmente sabe o que tá acontecendo. Você pode comunicar o que você de fato decidiu fazer, nos exemplos, né, que eu dei da criança que muda lá de equipe, ou do meu irmão, se ele decidisse falar o que de fato ele estava querendo, provavelmente também acabaria uma sensação de ter que ficar o tempo todo convivendo com esses 1000 pensamentos de será que eu falo, será que eu não falo? Se eu falar agora, será que meu pai vai entender? Será que não? Será que eu vou ter que escutar ele por mais várias horas falando? Será que eu vou ter que argumentar e tal? Tem uma consequência, provavelmente. Não sei qual seria no exemplo do meu pai e do meu irmão, mas alguma coisa ali se findaria. Alguma coisa ali teria um ponto final e ele poderia respirar aliviado, mesmo que tivesse algum trabalho. Ou, ao contrário, né? Quando a outra pessoa também te diz o que ela quer, por mais que você não goste no primeiro momento do que está acontecendo, também te dá a possibilidade de você respirar também aliviado de nossa, eu sei então que o que essa pessoa pensa de mim. Eu sei que ela quer me ajudar. Não, eu sei que ela não quer me ajudar. Eu sei que aquela pessoa ali, mesmo que ela decida assim, olha, não vamos ser amigos, olha, não tô aqui por você. Beleza, eu entendi que este é um limite. E daqui eu não passo. Saber as coisas nos dá alívio. Ponto 3. O que é verdade e mentira? Difícil, né? Vixe, difícil. Uma pergunta aí muito filosófica e tal. Eu acho que tem muitas outras pessoas, né, filósofos, enfim, que falam disso. Eu vou trazer o que eu li nesse texto, né, que é o que eu tô fazendo.
Então, assim, ai, Bruna, tem tal pessoa que fala disso. Pô, que ótimo. Se você quiser comentar aqui e me dizer, comenta, me fala algum texto, pode me indicar que eu vou querer saber sim, para as pesquisas, enfim, para saber das coisas, né, que eu gosto, vocês sabem. Mas saibam que essa é uma leitura possível, a do Nietzsche, e neste texto, neste ano. Como vocês também sabem, as pessoas elas mudam de ideia ao longo dos anos, isso acontece muito, as pessoas vão construindo as suas teorias e anos depois elas refutam o que elas mesmas disseram e etc. E aí que ele diz, isso também foi, uau, foi assim muito incrível pra mim, e eu quero muito que vocês prestem muita atenção nisso. Porque eu, como psicanalista, poeta, né, e trabalho com a palavra, acredito muito nisso. Como amante da linguagem, ele diz que a linguagem é uma dissimulação. Vamos lá. Olha, gente, olha que, mano, que foda isso. A designação das coisas, ou seja, o processo de você nomear as coisas, porque é isso. Quem que disse que cadeira tem esse nome? Que cadeira é cadeira, né? E tudo que foi nomeado no mundo é subjetivo. Ele já é subjetivo. A gente não consegue capturar a objetividade, a essência das coisas em si mesmas. O que a gente acha que são as coisas, prestem atenção nisso, o que a gente acha que são as coisas são ainda os nomes que damos para elas, os nomes que a gente inventou. E aí que essas são convenções muito antigas e tão antigas que a gente se esquece que elas são invenções também. Que elas são tão invenções quanto eu te inventar uma mentira ou uma dissimulação agora da minha cabeça. Te falar, oi, bom dia, sendo que eu queria estar te falando, oi, vai tomar no cu. Vocês estão me entendendo? Aí agora eu vou dar uns exemplos que ele fala no texto que fica muito claro. Ele diz assim, o Nietzsche no texto. Como poderíamos nós dizer a pedra é dura? Como se esse dura, entre aspas, ainda nos fosse conhecido de alguma outra maneira e não só como um estímulo totalmente subjetivo. Então o que ele está dizendo é, a gente diz a pedra é dura e a gente entende a pedra é dura. Mas peraí, o que é duro? A gente sabe que duro é algo, e aí tem os dicionários, eu comecei falando, né, dos significados, a gente então lê lá no dicionário que duro é algo que tem uma certa firmeza e tal, mas quem que inventou tudo isso? A gente! O que é a dureza? Nem dá pra saber, tipo assim, faz o esforço. Não sei se você já fez esse esforço, eu faço muito isso e é muito incrível. Às vezes até, se você vai muito fundo nessa, a gente entra numa brisa, mas assim, você tentar olhar pra uma pedra sem pensar que aquilo que você tá pegando tem um nome de pedra. E você só olhar pra isso, pra essa sensação, pra esse, sabe, todos esses nomes. Isso tudo que eu tô falando já são categorias, já são camadas que a gente vai colocando entre a gente e a realidade, o mais objetiva da coisa, a coisa em si. Porque a gente fala, peso. Peso é uma categoria, uma qualidade que a gente inventou. Enfim, tudo que a linguagem é uma invenção. Então, quando a gente diz, pega uma pedra e fala que ela é dura, o dura também, o que é o dura? O dura é uma invenção. Então, se a gente já está dissimulando. Porque a pedra em si, a gente nunca vai conseguir capturar em palavras essa essência da pedra, porque é a coisa em si. Vocês estão me acompanhando? Se você nunca fez isso, eu sei que parece difícil, mas se você já parou para pensar nisso, você tá entendendo o que eu quero dizer de, então, no fim, tudo é uma grande dissimulação? Sim. Isso é maluco, né? Maluco. E aí que, no fim desse parágrafo, ele ainda diz, ele faz uma piadoca, gente. Ele fala assim, quão longe voamos para além do cânone da certeza. Olha só, a gente viaja, a gente constrói uma linguagem inteirinha, dá o nome de um montão de coisa, e aí para no fim a gente colocar que a pedra é dura, a gente entender que dura é isso, dura é aquilo, mole é isso. Enfim, a gente acha que então a gente está entendendo as coisas e que a gente está falando, que a gente diz é o que a coisa é. E não, o que a gente diz não é o que a coisa é. Então, por que é que a gente se preocupa tanto em dizer A se eu tô querendo dizer B? Por que a gente se preocupa tanto em falar bom dia, tudo bem, em vez de falar bom dia, vai tomar no cu?
Aí, é claro, eu já disse o porquê lá nos primeiros pontos, porque a gente precisou fazer um pacto de civilização, a gente precisou de tudo isso, beleza. Mas no fim, é uma dissimulação. Aí ele diz assim: a coisa em si, e essa coisa em si seria precisamente a pura verdade, sem quaisquer consequências, também é para o criador da linguagem algo totalmente inapreensível e pelo qual nem de longe vale a pena esforçar-se. Acreditamos saber algo acerca das próprias coisas quando falamos de árvores, cores, neve e flores, mas com isso nada possuímos senão metáforas das coisas, que não correspondem em absoluto às essencialidades originais. O que é, pois, a verdade? Um exército móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos. Numa palavra, uma soma de relações humanas que foram realçadas poética e retoricamente, transpostas e adornadas, e que, após uma longa utilização, olha que eu falei lá em cima no outro trecho, e que após uma longa utilização, parecem a um povo consolidadas, canônicas e obrigatórias. As verdades são ilusões das quais se esqueceu que elas assim o são, metáforas que se tornaram desgastadas e sem força sensível. Imagina só, se fosse a primeira vez que você tivesse ouvido: isso é pedra, a pedra é dura. Isso é poesia, gente. É como, por exemplo, aquele poema da Matilde Campilho: era capaz de atravessar a cidade de bicicleta só para te ver dançar, e isso diz muito sobre minha caixa torácica. Esse poema, né, que é muito famoso, todo mundo gosta muito e tal. O que ele faz, dentre várias coisas? Ele usa um jeito novo, criativo e que aparentemente não tem a ver com amor e com outras palavras e imagens que a gente relaciona de imediato com amor. Então, ele não fala coração, amor, ele não fala essas palavras para construir um poema sobre amor. E é um poema sobre amor. Quando você ama alguém, você é capaz de atravessar a cidade inteira de bicicleta só para ver essa pessoa dançar, para ver, enfim, para ver essa pessoa. E aí ela diz, né, isso diz muito sobre a minha caixa torácica. E aí, de novo, ela tá falando dessa caixa torácica, dessa capacidade respiratória, né, que tem a ver com andar de bicicleta, mas ela também tá falando desse coração, dessa capacidade de amar, de sentir. Percebem? Isso é um jeito muito já rebuscado, muito rebuscado, porque a gente tá falando de poesia, então já tá dada a linguagem. Agora, percebem que a gente trabalha em literatura com falar coisas de jeitos diferentes, fazer novas associações para contar de jeitos novos as mesmas coisas, os mesmos temas. Então, aqui nesse poema, a gente está tentando falar, né, de amor, falando de bicicleta. Vocês percebem que quando a gente fala a pedra é dura, parece a coisa mais óbvia, que é o que ele está falando, mas só é óbvio, só não tem nada a ver, nada de poético, nada de metafórico, porque já está gasto, já está dado, desde que o mundo é mundo, já é antigo essa convenção de que a linguagem é uma invenção. Então, a gente só segue a vida. A pedra é dura, ok, vira a página. Agora, se a gente para pensar que tudo isso é uma convenção e que a verdade, porque é isso, a pedra dura é uma verdade, né? A princípio é uma verdade, é uma categoria, a gente tá ali qualificando e tal, a gente sabe que a pedra é dura. Mas se a gente não se esquece de que isso é uma metáfora, a pedra dura é poesia. Aí cada coisa, cada palavra, a linguagem vira poesia. E é poesia, pra mim é, por isso que eu acho incrível, não é à toa que eu trabalho com literatura, não é à toa que eu amo a literatura, a psicanálise fala disso também, se baseia na linguagem. E aí que ele continua dizendo, nesse mesmo trecho, que a gente, para poder se instituir e existir a sociedade, então a gente ouve bastante sobre a obrigação de falar a verdade, isto é, de utilizar essas metáforas habituais, ou seja, aquilo que a gente já convencionou de que a pedra é dura. Então, a pedra é dura. Então, a gente convenciona que a pedra é dura, então isso é uma metáfora que se torna habitual, assim como várias outras coisas. Ele diz no texto, da mesma forma que a gente combinou de falar essas metáforas habituais e a gente convencionou e todo mundo, né, deu as mãos e acordou que elas são verdade,
todo mundo também tem a obrigação de mentir conforme uma convenção consolidada. Ou seja, todo mundo tem que bater assim o martelo e que a gente concorda o que é mentira. E aí, mentir em rebanho, num estilo... Aqui ele fala, né? Mentir em rebanho num estilo a todos obrigatório. Por exemplo, ele diz aqui no texto: no sentimento de estar obrigado a indicar uma coisa como vermelha, outra como fria e uma terceira como muda, sobrevém uma emoção moral atinente, ou seja, que concerne, que tem a ver com a verdade. O que ele está dizendo aqui? Se a linguagem é uma invenção, né, e a gente combinou de que a pedra é dura, isso aqui vai ser verdade, e a gente combinou de acreditar que isso desse objeto, que aí eu chamo de pedra, e essa qualidade que eu tô chamando de dura, e eu falo que a pedra é dura, eu tenho que acreditar que isso é verdade. Vocês entendem que acreditar que isso é verdade, tomar isso como verdade, como uma metáfora habitual, como ele fala, obrigatória, também é, da mesma forma, a gente se obriga a estar mentindo, ou seja, a estar em desacordo com a essência. Porque no fim das contas, se eu tô chamando de vermelho uma coisa, e eu sei que isso é uma invenção, se essa não é a verdade, e a gente está colocando como contraponto da verdade a mentira, ou também a dissimulação, né, tomar uma coisa por outra, é uma mentira. Pode ser lido como uma mentira em termos gerais aqui. Eu tô dizendo isso, né? Não sei se ele diz dessa forma, mas é o que eu entendo disso. Então, a gente tem que combinar de acreditar todo mundo na mesma verdade e combinar de todo mundo de acreditar na mesma mentira. Pausinha para o lembrete no meio do episódio, gente. Eu falo geralmente lá no final, mas agora eu decidi falar aqui no meio mesmo, para lembrar você de seguir o podcast aqui no Spotify. Eu não sei se você está ouvindo em outra plataforma, mas siga na plataforma, principalmente se você ouve no Spotify, porque isso ajuda muito, muito as métricas do meu conteúdo, me ajuda a chegar em mais pessoas e a crescer, e é um objetivo muito importante para mim esse ano, em 2026. Curte o canal também, avalia com 5 estrelinhas, 4, enfim, com a quantidade que você quiser, né? Por favor, e além de enviar para as pessoas, que eu sei que vocês já estão enviando, uma outra coisa, muitas coisas, né? Então, lembrar vocês de avaliarem o podcast com as estrelinhas aqui no Spotify, seguirem se vocês ainda não seguem. E, principalmente, se você tá achando legal ou pensou qualquer coisa durante o episódio, me escreva um comentário. Os comentários ajudam muito também, como mais uma métrica, né? Então, assim, se você realmente achou legal, comenta. Tem muita gente que me manda lá no meu privado, né? Meus amigos, assim, que me conhecem, me escrevem no WhatsApp, me escrevem na DM no Instagram. Amo, eu adoro receber, eu respondo, a gente troca ideia. Mas, amigos e amigas, se vocês quiserem também, é claro que tem coisas que vocês não vão querer escrever aqui, mas se vocês sentirem de comentar alguma coisa, comentem aqui também, para ficar visível para as outras pessoas. Vocês sabem como isso funciona, né? Quando a gente vê que tem outras pessoas que estão gostando, que estão comentando, que estão interagindo, o ser humano, ele é Maria vai com as outras, né? As pessoas também ficam mais engajadas a comentarem também e a verem que é legal mesmo. Então, peço isso de coração. Ponto 4. Os movimentos de dissimulação são no sentido da liberdade, da emancipação, que o Antônio disse na palestra, foi baseado no exemplo que ele deu, né, desse que eu contei para vocês, da criança que quer ir para um outro lugar. Vocês percebem que ele, né, dissimulou, ele não contou a verdade ali para a professora no momento, mas ele não fez isso, e o que ele queria de fato fazer era ir para um outro lugar. Esse movimento de ir para um outro lugar é para tomar uma decisão, né? A decisão que ele tomou é para fazer algo que tem mais a ver com ele, que tem a ver com uma liberdade, com se emancipar. Então, a natação com a professora já não faz mais sentido, e ele quer outra coisa, ele mudou, ele cresceu. Acaba que a criança dissimula, mas é no sentido, na tentativa de, ainda que essa tentativa possa gerar essas consequências e seja meio desconfortável, mas é no sentido de alcançar
esse lugar de emancipação. E aí também no exemplo do meu pai e do meu irmão, sei lá, por exemplo, queria aumentar o retorno dele para casa, supondo que isso não é real, tá, gente? Tava aqui pensando também num exemplo real para dar, mas eu não consegui lembrar de nenhum. Mas sei lá, era 10, ele queria voltar 10,5. Aí meu pai não acha que isso é bom, e aí ele se faz de sonso. Meu pai falou, não, tem que ser isso, porque isso, você entendeu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você tem que se chegar na hora e tal. Aí meu irmão fala, aham, e aí ele sai no próximo rolê, e aí ele volta 10,5. Claro que meu pai vai ficar bravo, é claro que meu irmão talvez tenha um castigo depois, ou ele leve outra bronca e tal. Mas essa tentativa dele é num sentido de liberdade, não só essa liberdade rebelde da adolescência, sei lá, mas no sentido de tentar se aproximar daquilo que ele, pra ele, já sente. Por exemplo, me sinto capaz de chegar um pouco mais tarde, me sinto responsável, ou me sinto velho o suficiente, mais velho o suficiente para poder aumentar um pouco o meu tempo. Ou eu gostaria de que você me visse de uma forma um pouco menos criança e mais adolescente, que é o que condiz aqui com a minha idade. E nos exemplos do trabalho, também vai nesse sentido, porque vejam, a gente dissimula, né? A gente fala oi, bom dia, e se faz de sonso para quem tá perguntando uma coisa que não tem nada a ver. Você se faz de sonso para quê? Para se manter livre, para se manter emancipado. Nesse contexto, de que forma exatamente? Para manter a sua autonomia e essa divisão um pouco mais definida do que é a sua vida pessoal e da sua vida profissional. Porque nesses exemplos acontece muito, né, que os vídeos que eu vi de aconselhar as pessoas a serem sonsas a pessoa tá ali super sem noção, te perguntando e querendo saber da sua vida pessoal no trabalho. Pô, você não quer falar, porque às vezes vai te comprometer, ou às vezes você realmente só quer manter essa divisão um pouco mais sólida. Então, pô, você dissimular é no sentido de você manter a sua vida pessoal tão livre, tão sem amarras de precisar agir de certa forma ou outra, que ela teria se você falasse a verdade, porque você precisaria falar então a verdade no seu ambiente de trabalho, sobre a sua vida pessoal, e aí isso te traria consequências, como eu disse nos outros pontos. Ponto 5. Também somos sonsos. A gente realmente quer saber de tudo? Saber de tudo é custoso. E é aquilo, né, gente? Pimenta no olho do outro é refresco. Mas sobre isso eu penso assim, tirando as vezes que a gente é convenientemente sonso, como em todos esses exemplos que eu dei, do trabalho principalmente, tem uma situação que pra mim é muito emblemática. Por exemplo, sua família fala muita bosta. Aqui leia-se todos os tipos de preconceitos intrincados na linguagem, né, no pensamento, aquilo que está estrutural, sabe? E que muita gente ainda não tá a par dessas discussões, muita gente. E aí antes, eu era tolerância zero, sabe? Tolerância zero mesmo, só que, nossa, é muito complicado. É que nem aquela sabedoria popular que fala que se você for pau pra toda hora vai ter obra. Se você ficar sempre, o tempo todo, não deixando absolutamente nada passar, você vai viver por conta disso. E por experiência própria, né? Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a saber das coisas, e aí eu ouvia e já consegui identificar muitas ideias equivocadas do meu núcleo familiar, eu queria rebater tudo, eu queria pontuar, eu queria ensinar o que eu tinha aprendido e tal, e isso simplesmente cansava as pessoas, me cansava, cansa muito. E é claro, não tô falando pra gente abaixar a cabeça e engolir tudo, até porque desde daquelas primeiras eleições lá do governo do Bolsonaro, o Brasil passou por isso, né? De ser, assim, quase que insuportável você continuar convivendo com pessoas que são muito, muito, muito diferentes de você. Muita gente rompeu com, nossa, a família inteira, com metade da família, isso e aquilo. E é claro que tem situações que não dá pra você deixar passar. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é um país enorme, como todo mundo diz, de proporções continentais. Tem muita gente que ainda não sabe metade, não sabe 1/3 das coisas que eu sei, que talvez você que tá me escutando saiba. Tem muita gente que não vai também, da primeira vez que você fala, aprender alguma coisa, ou mudar como pensa há anos. E é claro que
a gente não precisa educar o tempo todo, isso também é violento. O ponto é que é esse, assim, às vezes a gente vai precisar ser sonso nessas situações. Para mim, o desafio é saber quando ser sonsa e quando que eu devo agir, quando que de fato não vai adiantar eu falar e quando que vai ser bom, vai ser importante que eu fale. E aí nesse ponto é que eu acho muito interessante e muito criativa as saídas que muitas pessoas encontram para lidar com essas situações violentas. De formas menos explicativas, sabe? Que não necessariamente é você se fazer de sonsa e simplesmente só ignorar e engolir, mas também não é você explicar da aula, enfim, entrar numa conversa com a pessoa, porque muitas vezes as pessoas não querem conversar, e esse é um ponto que eu vou chegar. Uma dessas estratégias é o deboche. O deboche por si só é um tema muito legal, né? Um dia eu vou fazer um episódio só sobre isso, porque eu acho isso muito interessante. A ironia, o sarcasmo, né? Eu admiro muito, na verdade, as pessoas que encontram formas mais sutis e, ao mesmo tempo, afiadas de colocarem os seus desconfortos, de ser sonsa, de uma certa forma, ou seja, dissimula alguma coisa, né? Fala, mas não fala, mas também não deixa passar, mas também não se cansa, sabe? Eu acho isso muito interessante. E é isso, nem a gente quer saber de tudo o tempo todo, sabe? Porque às vezes saber de tudo o tempo todo vai calhar de que a gente vai saber os podres de todo mundo e aí volta naquela época lá do cancelamento. Se a gente for cancelar todo mundo que fez alguma coisa que a gente abomina, não sobra ninguém, não sobra nem eu, não sobra nem você, não vai sobrar nada, nada. E por último, o último ponto é a assimetria nas relações. A gente geralmente não compreende a assimetria das relações, a não ser quando a gente tem que comunicar alguma coisa nossa, uma decisão nossa para alguém. E aí quando a gente não comunica essa decisão, a gente camufla. E aí depois desse processo, né, de você ser sonso com a pessoa, você sente que a relação muda, você reduz essa relação a certos âmbitos, ou seja, você não consegue ser você mesma mais com a pessoa. E aí ele diz que nós podemos achar que estamos numa situação simétrica e na verdade é assimétrica. Isso que eu achei muito interessante. Mesmo quando a gente está entre pares, ou seja, com pessoas que aparentemente estão no mesmo patamar que a gente. Ele dá exemplos. Há sempre alguém que está por cima e alguém que está por baixo. Ou alguém que pensa que está por cima, ou alguém que pensa que está por baixo. Ou ambos pensam que estão por cima, ou ambos pensam que estão por baixo. E nós só percebemos quem tá vendo à distância, mas quem tá lá no tete-a-tete, quem tá lá na relação, não percebe quem é que manipula quem. Esse é um dos pontos também que eu achei expandiram demais a minha cabeça. Porque eu tava falando, né, que o que me irritava não era o engano em si, mas eram as consequências ruins, a injustiça. Lembrando dessas situações, o que me irritava era que esse ambiente cheio de sonsos era cheio de diferença de poder. Então, quando eu me lembro de situações, era sempre uma diferença, sempre tinha uma relação assimétrica. Nos exemplos que eu dei também, um aluno e uma professora. Hierarquia. Mesmo que essa professora seja a pessoa mais bacana do mundo, mesmo que seja com a relação mais horizontal possível, existe uma diferença. No ambiente de trabalho, preciso dizer alguma coisa? Não preciso, né? Nosso chefe. No exemplo do meu irmão e meu pai. Pô, é o pai. Tem uma diferença. Sempre tinha uma diferença na relação de poder. Para mim, se fazer de sonso era uma questão assim de postergar essa resolução do conflito, era jogar para baixo do tapete, era ser incapaz de dialogar. E sim, pode ser essas coisas também. No geral, é difícil de dialogar, é difícil resolver conflitos. Não à toa que, culturalmente, né, a DR, a discussão de relação, tem um peso horroroso. Todo mundo, né, faz piada sobre isso, sobre ser a pior coisa do universo e tudo mais. Claro que, se você tá numa relação assimétrica, vai ser ainda mais difícil você conseguir falar o conteúdo genuíno, fato, ser você mesma, para usar assim, do que você dissimular, você tentar enganar, você, né, falar umas meias verdades, porque por todos os motivos que eu já disse, mas porque você sabe, você sente também a diferença de poder. E às vezes você sabe que se as consequências ruins da dissimulação te pegarem, vai ser muito pior para você, porque você tá, no caso, na ponta da pirâmide, na base da pirâmide, né, na verdade.
Você tá do lado mais fraco da corda. E aí que veio a reviravolta do sonso. Pois bem, gente, com tudo isso que eu falei do texto do Nietzsche, tem ainda outras coisas que me fizeram pensar. Mais cedo eu falei, né, de preto no branco, sobre conforme a vida vai passando, você vai vendo que tudo tá muito mais cinza do que preto e branco. Eu não consigo também escapar de pensar que essa minha vontade insana de esclarecer as coisas talvez tenha raízes também no colonialismo, nas heranças coloniais que a gente tem, que fundaram o nosso país, que, enfim, me fundaram também. Vejam só, esclarecer, tornar claro, iluminar. Iluminismo, que é um movimento lá nascido na França. Imperialismo, colonialismo, essa é a sequência de associações de palavras que me vem à cabeça. A oposição entre esclarecer, escurecer, né, no caso, me lembra uma música do Rincon Sapiência. Não sei se vocês conhecem. É a Ponta de Lança. E aí, num verso, ele fala: para ficar mais claro, eu escureci. Aquele passado não esqueci. Se a gente for ver, o modo claríssimo de nos comunicar tem a ver com uma objetividade e a clareza muito específicos. Pelo menos é como eu vejo. Que também são muito brancos. Porque se a gente for também parar para ver, muitos povos indígenas e povos de África têm em sua cultura oral, diga-se de passagem, um modo muito diferente de transmitir o conhecimento, a informação, né, as histórias. O que a gente, no Ocidente, pode chamar de mais poético, mais enigmático, mais enevoado, digamos assim. E aí também olhando para a história, eu penso, quando foi que a gente pôde colocar então os pingos nos is? Ah, então se é para esclarecer, vamos esclarecer? Se é para falar a verdade, vamos falar a verdade? Se nós, enquanto povo, a gente nasce dessa grande névoa, em que os fatos não podem ser chamados pelos nomes, em que a gente não pode chamar feminicídio por feminicídio. Ai, é morte por pessoa que cometeu um crime, ou fulano foi morto, ou assassinato e pipipipopopó. Racismo não é racismo, é eu me confundi, ou piada de mau gosto, ou preconceito, sei lá, o que só fica na fachada do preconceito, e várias outras coisas. Machismo também não pode, não é machismo, não, não sei o quê. As pessoas, para sobreviver, elas precisaram deixar as coisas meio escondidas mesmo, meio na sombra. Quem arriscou dizer que A era A e B era B, morreu. Ou, no mínimo, sofreu. Então, essa sonsice era, de fato, estratégia de sobrevivência, de lidar com as assimetrias e as violências. Aí, um belo dia, eu cheguei na seguinte realização, que é óbvia, tá? Mas é isso, as coisas são feitas de descobrir o óbvio mesmo. Que eu decidi, de fato, falar sobre isso aqui no episódio. E quando dialogar não resolve? Né? Porque beleza, me incomodava então as pessoas não falarem as coisas e não quererem resolver os problemas. Mas é isso, tá, e se você quer resolver o problema e a outra pessoa, nada. Quando não funciona, quando não vale a pena, a gente pode ignorar, ficar quieto, né? Aí eu me pergunto, ficar quieta é se fazer de sonsa? O silêncio é sonsice? Quem tem direito a ficar em silêncio? Eu tava passeando no Insta uns dias atrás e tal. Eu vi um story de uma mulher falando sobre ela ignorar lá um comentário burro de um homem no post dela e que ela preferiu ficar em silêncio. Mas, enfim, quem que tem direito a ficar em silêncio, né? E aí que mulheres não têm direito ao silêncio. Porque ela estava falando, se essas mulheres são questionadas, e por si só o questionamento já é uma violência, porque já subestima a capacidade dessa mulher, se elas são questionadas e decidem não responder por acharem que não vale a pena, porque responder seria, né, alimentar a vontade de brigar com o outro, de botar lenha na fogueira, enfim, de dar alimento para esse homem, elas são taxadas de burras. Ah, tá vendo? Então você não sabe. Então se fazer de sonsa é, de certa forma, ser burra. E para quem escutou o episódio 3, Psicoicênicas, sabe que tudo o que eu não queria e admitia era ser chamada de burra. Nossa, não. Pronto. Tá aí a armadilha. Vocês perceberam? Uma isca bem jogada e eu mordendo fácil, dando de bandeja o que as pessoas às vezes queriam ao meu redor.
Eu ali, indignada com a sonsice dos outros, indignada com a sonsice não só às vezes da pessoa que estava com maior poder na relação, que estava ali infligindo uma violência com outra pessoa, e me indignava ainda mais a pessoa se fazendo de sonso, ficando quieta, ou enfim, e não devolvendo, não falando, toma, aqui, A, B, C, D, olha o que você tá falando, pipipi, blá, 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 blá. Por muito tempo, eu mordi a isca também, e essa minha sede de justiça, ou esse meu fogo de esclarecer as coisas, seja por influência do colonialismo, ou seja por apenas uma característica minha de ser justa, ou tentar ser justa, seja lá o que isso signifique, às vezes eu só me lascava, porque eu só me colocava em situações de armadilha que eu dava para as pessoas exatamente o que elas queriam de mim. Se fazer de sonsa não é ser burra. Foi isso que, assim, foi isso que a maturidade me ensinou e que foi muito importante. Principalmente mulheres, sabe? Talvez seja a chance do outro me achar burra. Mas aí eu paro e penso: se eu que decidi primeiro ficar em silêncio, porque com esse outro não vale a pena conversar, por que é que eu mesma tô me preocupando com que esse outro, que já não vale a pena conversar, pensa sobre mim? Pensa que se eu sou burra? Eu sou mesmo. Aí eu penso, não sou. Outras pessoas que eu acredito me acham burra? Não. Pô, se essa pessoa aí tá achando isso, faz algum sentido? E 2, se o meu direito ao silêncio, a esse não, a um limite, é desrespeitado, eu tenho que respeitar o outro na vontade dele de ter uma resposta? De jeito nenhum! O meu conhecimento, foi isso que eu aprendi. O meu conhecimento, o meu tempo, a minha energia, eu não jogo pros porcos. Não jogo. Se antes me incomodava esses silêncios desconfortáveis, sabe esses que as pessoas engoliam sapos gigantescos e ficava rotando flores para manter uma falsa paz? E vocês sabem que em situações assim, quem engole sapo e é forçado a rotar flor não é quem tá na situação, na posição de mais poder, né? Que aí volta na assimetria. E eu cansei. Se antes era assim, nossa, hoje tô aprendiz. Hoje eu tô aprendiz, eu tô tentando ser mais sonsa. E é doido, né? Porque parece que ser sonsa é justamente não colocar o desconforto na roda. Mas às vezes você ser sonsa, né? Você não devolver, não esclarecer, é justamente você colocar sim o desconforto na roda. É você não arrotar flor. E eu tô tentando. É muito difícil pra mim por conta de todo esse passado, por conta de criação, por conta de onde eu cresci, como é a cultura ao meu redor. Toda a minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, é mineira. E como todo mundo, né, já ouviu falar alguma vez na vida, as frases mineiro come quieto, isso e aquilo. E eu também tava pesquisando e não falarei disso aqui agora, mas o quanto isso também tem relação, né, essa comer quieto, você comer escondido. Toda essa cultura mineira, que aí eu não sei de outros lugares se tem algo parecido, mas tá também em torno disso, de você comer quieto, de você se esconder, de você não falar exatamente aquilo que você quer falar, né? O povo mineiro é muito conhecido pela sua grande hospitalidade, e é verdade, mas, pô, então, os mineiros não têm direito a odiar, não têm direito a se colocar, a não gostar de alguma coisa? Não. Mas é difícil, né? Se você pensa no mineiro, você não pensa no mineiro bravo. Você pensa nesse estereótipo. Então, assim, talvez, muito provavelmente, crescer no contexto em que eu cresci com as influências culturais mineiras fizeram entrar em contato com muitas situações em que eu via que as pessoas estavam fazendo uma coisa e não necessariamente queriam fazer aquilo. Também, né, depois as pessoas ao meu redor, minhas amigas, amigos, trabalhando em qualquer trabalho em que você precisa também fazer isso também vai sendo essa bagagem. Eu realmente tô cansada de duas coisas, eu tô cansada de não colocar o meu desconforto, ao mesmo tempo que eu também estou cansada de tentar o tempo todo não só ler a situação, porque isso eu já leio, mas de tentar o tempo todo fazer com que as pessoas leiam também e entendam e queiram também colocar às claras as coisas.
porque eu entendi que não é bem assim, não vai funcionar, porque cada um tem os seus motivos, o mundo é muito grande, as influências da cultura são muito grandes, muita coisa vem junto, sabe? Então não vai ser eu sozinha, a qualquer custo, que vai conseguir fazer alguma coisa. Parte da minha lição também foi essa, entender quando falar. Quando for possível falar, eu vou falar. Se eu sentir que a pessoa quer ouvir, tem abertura, saber minha opinião sobre aquilo, ótimo, eu vou falar. Quando não, pra quê também? Pra quê? Só eu que gastava energia, só eu que ficava puta, só eu. Os outros não, porque os outros já tinham integrado essas lições que eu estou finalmente integrando agora. Eu arrisco a dizer que você se tornar adulto é também você, de forma ou de outra, pode não ser com todas essas voltas que eu dei, ir lá na filosofia e tal, tanto que eu tenho amigas que falam pra mim isso há muito tempo, Bruna, você precisa aprender a ser mais sonsa, que aprenderam por outros caminhos, mas acho que todo mundo vai passar por isso, sabe? De você aprender de fato sobre o que é ser sonsa e a importância disso, e não só isso que a gente vê de conteúdo por aí, do tipo, só seja sonsa porque... e ficar no raso, mas é de fato entender o porquê é que você tá sendo sonsa. Não é ser sonsa porque você é sonsa, não é ser sonsa porque, você é uma pessoa ruim, né, com esse peso moral. E olha o nome do texto, lembrando, sobre verdade e mentira no sentido extramoral, não tem a ver com o sentido moral somente, né? Tem também, mas tem a ver com coisas muito mais antigas pra gente. Tem a ver com o nosso jeito de se organizar em civilização. Então, por que é que, se há centenas de anos as pessoas estão dissimulando, eu, em 2026, vou achar que eu vou correr e lutar contra essa maré? Sozinha. De novo, não estou falando aqui que eu vou deixar então de ser justa e de querer lutar pela justiça. Não é isso, mas eu cansei de dar minha energia e dar todo o meu conhecimento e, enfim, e ficar sofrendo à toa por gente que tá pouco se fudendo. A verdade é essa. Gente sem noção tem em todo lugar, gente invasiva, gente que não se preocupa em te perguntar alguma coisa e já logo sai assumindo, já logo sai pedindo coisa, achando que é sua obrigação, enfim, tudo isso irrita. E por que é que eu tenho que engolir esses desconfortos? Não, acabou, chega. 2026 está só começando. Esse ano a gente vai ter muitos episódios. Assim, ó, que sabor de episódio. Tô pensando em muitos temas muito legais. Se vocês, inclusive, tiverem sugestões de temas, coisas que vocês gostariam de ver por aqui, me escrevam, podem comentar aqui embaixo e eu vou ler e eu vou com certeza pensar e ver se, inclusive, já tem algum roteiro em andamento sobre isso. Eu espero muito que vocês tenham ficado comigo até o final. Muito obrigada a você que escutou e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!